Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e continuando a sessão de gravação, já o terceiro vídeo dessa madrugada, tá? Eu quero falar com vocês hoje sobre humanismo e gnosticismo, dois temas que são meio que ignorados e as pessoas parecem que esqueceram que eles estão aí na ativa, e eu quero uma definição rápida e como o que a Bíblia fala sobre esses dois temas, tá? A primeira coisa, eu vou tratar do humanismo, porque é o mais urgente, tá? Uma definição rápida do Google vai mostrar que o humanismo é uma filosofia que tenta colocar as qualidades do homem e os seus valores e os seus direitos acima de tudo. Um ótimo exemplo são os direitos humanos, por exemplo, né? Duas pessoas, uma ataca a outra e morre. Essa pessoa morre, aí acabou para ela. Essa pessoa que atacou, ela tem os seus direitos supervalorizados porque ela é um ser humano. Ou seja, o ser humano está acima de tudo. O importante é o ser humano. Isso é um exemplo que você vê todo dia, né? Todo dia vocês veem isso acontecendo. Filosoficamente falando, o humanismo é um conjunto de fundamentos. Estou lendo aqui, ó, porque eu gravei 3 vídeos, não tem como decorar tudo, né? De maneira precípua nos interesses do homem, na potencialidade e faculdade do ser humano, sublinhando a sua capacidade de criação e transformação da realidade natural e social. Ou seja, ele coloca o homem como o ser, né? O homem é né, alguma coisa. E aí também o seu livre-arbítrio diante de pretensos poderes transcendentes. Ou seja, até nos poderes transcendentes o homem tem livre-arbítrio. Ou seja, se existe um mundo espiritual, o homem ainda está superior a ele. É isso que o humanismo ensina. Ele ensina que nada fere a vontade do homem, né? Independente do que ele fez, do que ele não importa. O importante é o homem, né? A vida do homem. O homem, dentro da igreja, é engraçado isso, porque há muito tempo atrás, muita gente pregava sobre combater os nossos pecados, ou combater o nosso orgulho, o nosso ego, e justamente o humanismo se aproveita disso, né? Ele se aproveita do egocentrismo, ele se aproveita do nosso orgulho, do nosso ego para crescer, e o humanismo cresceu pra caramba, e nas igrejas nós temos muita gente humanista. Doutrinas são formadas em cima de ideias humanistas e tratam Deus às vezes como injusto, como o ateu trata, por exemplo, né? O ateu vê o Deus como injusto. O ateu, quando você fala para ele que Deus pode ter escolhido ele para a salvação, ele fala, então quer dizer que Deus escolheu, que esse Deus injusto, quer dizer que Deus no Antigo Testamento matou vários povos. Isso, Deus que derrama sangue, né? Sem levar em conta que aqueles povos não eram de Deus, eram povos que cometiam vários pecados e que mereciam ser punidos. O humanismo não enxerga dessa lógica, ele enxerga como se todo mundo, independente do que faz, fosse salvo, merecesse ser salvo, beleza? Hoje, o homem possui o completo livre-arbítrio de acordo com a ideia humanista, tá? Não estou falando de arminianismo, estou falando de uma ideia humanista, porque isso que nós temos também não é arminianismo. Não vejo ninguém pregando arminianismo puro e simples, digamos assim. O que eu vejo é o humanismo sendo pregado. E o que a Bíblia fala sobre o humanismo, né? Depois a gente vai passar pro gnosticismo, tá, gente? Então vou pegar aqui a minha Bíblia ACF e você também é convidado a abrir Provérbios. O que Deus tem para falar sobre o humanismo? Provérbios 16. Eu estou usando um texto bem fácil porque eu não quero demorar muito tempo. Então o texto é óbvio, sim, o texto é óbvio porque a gente precisa ganhar tempo. E sendo óbvio, você não pode negar também, já que ele está na Bíblia, né? Então o Provérbios 16, 1 ao 3 vai dizer o seguinte: do homem são as preparações do coração,
mas do Senhor a resposta na língua. Ou seja, o homem tem a liberdade de fazer as suas escolhas, de preparar aquilo que ele quer. Mas, na verdade, é de Deus que vem a resposta. Então não adianta fazer. Aliás, adianta porque às vezes Deus nos abençoa com a resposta positiva, mas às vezes com a negativa. Diferente do que o humanismo faz, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, como o humanismo tenta pregar. Mas o Senhor pesa o seu espírito. Ou seja, há algo superior ao homem que faz com que ele perceba que ele, na verdade, está errado. Versículo 5, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor as suas obras, não em você, não no homem, e os seus pensamentos serão estabelecidos. O versículo 9 diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, o homem não é o centro do universo, Deus é o centro do universo. E é Ele que precisa ser o nosso centro, a nossa direção. Diferente do que tem sido pregado. Está pregando uma mensagem, às vezes, de coach, uma positividade, uma mensagem positivista, né, como a gente fala, que nada mais é do que uma mensagem humanista. Isso não é arminianismo, isso é humanismo, tá, gente? Então a gente precisa abrir os olhos e prestar atenção mais nisso. Muita gente tem medo de conhecer essas filosofias, de perceber que, na verdade, é isso que está acontecendo mesmo, né? Mas eu não conheço um crente de verdade que seja tão medroso assim. A gente tem que perder o medo, perca o medo, então. Mateus 19, sobre a questão do verdadeiro livre-arbítrio que é pregado hoje, né? Que não é assim que funciona. Eu vou gravar um vídeo ainda sobre livre-arbítrio, mas não é hoje, tá? Mateus 19, versículo 24 até o 26. Cadê? E outra vez, Mateus 19, 24 até o 26. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Ele estava perguntando assim: Senhor, qual o homem que pode se salvar então, já que você está falando isso? E Jesus responde: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mais uma vez, Deus é o centro. O humanismo perde para Deus. O homem perde para Deus. E os direitos do homem perdem para os direitos de Deus. Então é assim que se combate o humanismo hoje na igreja, colocando Deus no lugar que ele já está, reconhecendo que ele está no topo, que nós estamos aqui embaixo. Amém? Outro problema que a gente tem hoje, gnosticismo, o que é mais chato ainda de estudar. Quem já fez teologia sabe que estudar gnosticismo é chato, os textos são ruins, a filosofia gnóstica é chata, mas a gente tem que reconhecer que ela está muito mais presente do que parece, né? O gnosticismo tem duas definições pelo Google. Eu peguei do Google, mais uma vez, porque eu preciso ser mais rápido. Nós temos 8 minutos e eu vou falar rapidinho sobre o gnosticismo. É um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era à margem do cristianismo institucionalizado. Os apóstolos lutaram contra o gnosticismo, combinando misticismo e especulações filosóficas. E aí, por extensão, qualquer conhecimento místico das verdades divinas e transcendentes que se refere à condição espiritual do ser humano. Como é que funciona o gnosticismo? Ele faz uma separação entre o espiritual e o físico. E aí, para ele, tudo que é espiritual é superior e é melhor. E precisa ser buscado. Por isso, por exemplo, a meditação. Por isso o budismo faz isso, porque o budismo é gnóstico. Ele fica em estado de meditação buscando o seu espírito, uma elevação, né? Algo superior. Né? E a gente também vê isso dentro das igrejas, uma supervalorização. Aquilo que pode ser espiritual, não que seja, tá, gente? Uma coisa que pode ser espiritual
e a desvalorização daquilo que é físico, não no sentido de coisas, mas no sentido de acontecimentos, de fatos, de história e de tudo isso que precisa fazer parte da gente. Para o gnóstico, o que vem do espírito é mais importante do que vem da palavra. Por quê? O espírito é vivo e a palavra é morta. O espírito queima, é quente, é real, e a palavra é o registro. Tá? Para muitas pessoas, a palavra de Deus é um registro. Ela não é a palavra de Deus, ela não tem poder. Sendo que a palavra de Deus é o poder, né? Paulo já falava, o evangelho de Deus o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, ele não fala do espírito, ele fala da palavra. Mas o gnosticismo valoriza o que é espiritual, desvaloriza aquilo que é físico, aquilo que está no mundo material, né? Como é que a gente resolve o problema do gnosticismo religioso, tá, gente? O gnosticismo pagão, não quero nem saber, eu não preciso e nem sei como que eu resolvo o problema daqueles povos lá, né? Mas o problema do gnosticismo religioso. Salmo 119, versículo 129 até o versículo 133. Salmo 119, versículo 129 até o versículo 133, diz assim na versão ACF: Maravilhosos são os teus testemunhos, mundo físico. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto, a minha alma os aguarda. A alma faz parte do lado espiritual e aguarda os testemunhos de Deus, que são estes. Perceberam? Que a ação de Deus através do seu testemunho é superior até a nossa alma, a nossa vida espiritual. Portanto, a minha alma os aguarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A palavra, de novo, sendo colocada como superior até ao nosso lado espiritual. O gnosticismo invertido seria: abri a minha boca, respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Mais uma vez, né? Palavra física, palavra, poder de Deus, que é a palavra também. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim nenhuma iniquidade. Ou seja, a supervalorização da sua palavra, você pega, mundo físico, a palavra de Deus, consegue ser transcendente, digamos assim, e inverte o gnosticismo cristão. Aí como é que a gente vai fazer agora? Valorizar a palavra de Deus e submeter o espírito à palavra de Deus. Então agora quem manda é a palavra. Eventos espirituais precisam ser submetidos à palavra. É assim que se resolve o problema do gnosticismo cristão. Tá? Eu sei que muita gente não vai querer resolver, por quê? Porque está viciado nesse negócio de espiritualidade. Não sabe nem o que está escrito na Bíblia, nem lê mais, não interessa, porque para ele a referência da espiritualidade é mais importante. Só que a Bíblia fala que é a palavra mais importante. E aí, segundo Pedro, o texto que nós já lemos sobre os falsos profetas, né, eu vou ler de novo. Segundo Pedro 1, só o 2 e o 3, porque a gente precisa de um apoio no Novo Testamento também, né? Não dá para ficar só preso no Antigo, porque o Novo aponta para o Antigo, né? Então, segundo Pedro 1, versículo 2 e 3, diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, de vosso Senhor Jesus Cristo, né? de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Pelo conhecimento de Jesus, pelo conhecimento de Deus. Tal conhecimento não vem de forma espiritual apenas, vem pela palavra, revelado pelo Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez, nós temos uma religiosidade bíblica que vai contra o gnosticismo. Então a gente também precisa observar. Você entendeu? Deixa aqui embaixo. Você hoje vê uma igreja mais gnóstica ou mais humanista?
Deixa aqui embaixo e a gente vai continuar conversando. Vou terminar agora 15 minutos. Os vídeos estão sendo maiores porque eu estou trazendo temas um pouco mais complicados. Tem outro tema aqui também, gente, ó, que eu vou deixar para gravar outro dia, tá? Mas fique com Deus. Espero que tenha ajudado e que ele ilumine também a sua mente, assim como tem me ajudado e ajudado tantas pessoas. Não vou esquecer, o grupo Palavras em Chamas ainda está no ar e está assim, muita gente aprendendo, muita gente ensinando. Para fazer parte, é só preencher o formulário. Eu vou ver o formulário e vou te incluir no grupo também. Fica com Deus e até o próximo vídeo.